interessante começar com uma história de um exemplo, que é um livro que todo mundo conhece, Espíritas, todos nós já lemos e relemos e estudamos, mas que vale a pena, que é a história que está no livro há 2000 anos. A história de Lívia, esse espírito que na época era a esposa do senador Públio Lentulus, que nós sabemos que é o Emmanuel, né, o mentor de Chico. Na época era um senador muito orgulhoso. E eu vou pegar do ponto quando eles, moradores de Roma, resolvem ir para a Palestina para tentar curar a filha, que já era uma pré-adolescente com lepra, hanseníase. E lá em Cafarnaum, o senador consegue encontrar Jesus e quando ele volta para casa, a filha está curada. Isso foi fantástico para eles, para todos, para Lívia, que era a mãe. Logo depois, por causa de um problema com um inimigo do senador, o filho menor que eles tinham, de em torno de 2 anos de idade, foi sequestrado, raptado, e a Lívia nunca mais viu esse menino. Então, de um momento de alegria, virou um momento de muita tristeza. E aí, nesse ponto, um dia, estava Lívia conversando com a sua funcionária, Ana, que era uma mulher do povo ali da Palestina, de Cafarnaum, que tinha sido contratada. E aí essa moça, muito simples, vira para a Lívia e fala assim, que ela, apesar dela ser uma pessoa muito humilde, sem valor, ela gostaria de dizer que desejava o melhor para a Lívia. E aí a Lívia responde assim, como pode você ser sem valor? Eu, apesar de ser uma patrícia romana, apesar de ter dado de meus pais uma fortuna considerável e de ser a esposa de um senador, que no momento é a maior autoridade nesta região, eu não me sinto melhor do que ninguém. E desde nova eu sempre aprendi a ver as pessoas como iguais. E nesta fala, aí a Ana fala assim com a Lívia, mas senhora, a senhora está dizendo as mesmas coisas que eu ouço do Messias. A senhora poderia ir lá um dia ouvir a pregação dele? Eu posso conseguir para que a senhora vá escondida na casa do meu avô Simeão, que Jesus sempre passa por lá. E aí Lívia responde assim, se for para eu ir, eu não quero ir escondido. Eu quero ir junto com todos. Eu não me sinto melhor para ter esse privilégio. E eu gostaria até de ir mesmo para agradecer ao Messias a cura maravilhosa que fez a nossa filha. Então, nesse momento aí, ela combina de ir ouvir Jesus. O que acontece no livro narra é que, nesse momento, a situação do casamento estava um pouco alterada, porque o senador estava muito abalado com o sequestro do filho e começou a ouvir alguns comentários de pessoas que não gostavam dele, mas ele não sabia, insinuando que a esposa podia ser infiel. Lívia vai, um dia, vestindo uma roupa comum, que mandou fazer. E ela tem a oportunidade de ouvir Jesus, ali na praia de Cafarnaum. Narra Emmanuel que Jesus chega no barco de Simão Pedro, desce, e que quando ela olha para o rosto do mestre, ela não conseguiu mais despregar os olhos. O magnetismo dele, aquele olhar profundo, tomou ela de tal maneira que ela bebeu as palavras. Não viu a hora passar, que no final da pregação, à tardezinha, que tinha muitas pessoas que arranjaram os pães e que eles dividiram os pães se multiplicaram e quando ela comeu aquele pedaço de pão, foi como se todos os problemas dela tivessem acabado. Naquele momento ela sentiu que nada tinha mais importância de sofrimento, pois que, a partir daquele instante, toda a alegria dela estava colocada no reino de Deus, que Jesus dizia que viria. Esse foi o momento que marcou a vida dela, porque dali para frente só foi dificuldades. Ela volta para casa, o marido acha que ela saiu para alguma coisa porque estava disfarçada. Se rompem mais ainda os laços. Eles vão, pouco tempo depois, para Jerusalém por causa da Páscoa judaica, para tentar ali encontrar o filho que tinha sumido. Aí tem a prisão,
e a crucificação de Jesus. Que o senador participou na avaliação, porque ele era a autoridade superior a Pôncio Pilatos, que era o governador. E é interessante que de todas as pessoas, a única que tentou libertar Jesus foi Lídia. Ela tenta convencer Pilatos a libertar Jesus, a livrá-lo da condenação. Só que quando ela chega para tentar conversar com Pilatos, o cortejo já tinha saído para o Gólgota. E Pilatos disse que não tinha mais jeito. O problema foi que, na parte de cima do prédio, pessoas que estavam lá com o marido dela, o senador, insinuaram que ela estava tendo um caso com Pilatos. E quando o senador olha para baixo, vê ela saindo dali do escritório, da sala particular. Para ele não tem mais nenhuma dúvida. Então, quando chega em casa, ele diz que só não a matava naquele momento porque ela era a mãe dos filhos. Que a partir daquele momento ela não era mais nada em casa. Nada. Uma escrava. Ela não teria mais liberdade com a filha. Não teria mais autoridade sobre a filha. Não poderia intervir na educação da filha. E além de não ser mais esposa dele. Para fora. Dentro de casa, ela era um estranho. E ela, nessa profunda tristeza, ela toma para si as mensagens de Jesus e se dedica, a partir de então, a aprofundar e a vivenciar esta mensagem. Dali em diante, a vida dela é tentar ser o que Jesus disse que nós temos que ser. O tempo passa, 25 anos se passaram. Nesse tempo, eles retornam para a capital do Império, para Roma. Ali ela já está com mais de 50 anos, o senador já está com seus 60 anos, a sua filha já casou, a Lívia, e o rosto profundamente marcado por tantas dores e tantas dificuldades, apesar das posses materiais, uma vida só de dor. Nesse período todo ela passa a se dedicar aos cristãos, a ajudar os cristãos, a frequentar à noite, quando é possível, as reuniões cristãs, mesmo quando já eram perseguidos. Então, se encontravam escondidos nos cemitérios, principalmente lá em Roma, sendo ameaçados, mas ela ia. E esse é um ponto-chave do livro, porque depois de 25 anos, o senador começa a perceber que aquilo tudo foi uma calúnia. Que realmente ele foi vítima de uma calúnia e ele fez a esposa passar por esse sofrimento tanto, sendo ela não tendo feito nada de errado. Então ele já começa a planejar uma reconciliação. E nesse planejamento, ele aproveita um momento que ia ter muito especial, que ele ia receber um prêmio. O imperador resolveu premiar as 100 pessoas mais importantes do império. E dentre elas, ele era um dos. Ele recebeu uma coroa no Coliseu Romano. Então, o imperador pensou numa festa grandiosa e ali iria premiar todas essas pessoas. E o senador, então, pensou assim, quando eu voltar dessa comemoração, eu vou colocar esta coroa nos pés da esposa e vou pedir perdão a ela. E nós podemos, então, sermos felizes de novo. Beleza. No dia anterior, ele, já envolvido com isso, a Lívia, como era de costume, em conversação com a Ana, que a acompanhou para a capital do Império, a Ana fala assim, Senhora, virá de Antioquia um grande pregador de Jesus, João de Cleófas, e dizem que ele traz na sua palavra as bênçãos de Jesus. E Lívia então diz, então nós iremos vê-lo. E onde eles se encontrarão? No cemitério, como de costume. Então ela falou assim, vamos deixar tudo preparado. Quando for, logo depois do almoço, à tardinha, a gente se dirige para lá, porque as reuniões eram à noite, fugindo dos soldados, das perseguições. Então, quando é à noite, à tardinha, ela sai normal, como sempre saía, e foi para o cemitério.
O que ninguém sabia é que o imperador tinha pensado numa festa um pouquinho melhor, né, do que era o normal, para chamar mais a atenção. As festas eram sangrentas, eram os gladiadores lutando, homens lutando contra as feras. Só que nesse dia ele queria algo melhor. E o melhor seriam cristãos. Então, quando estão todos lá, e o João de Cleófas subindo num lugar mais alto e começa a pregar, o João fala assim para todos os cristãos que estavam ali, 200 cristãos reunidos. Ele disse assim, em Antioquia, as línguas de fogo manifestaram-se novamente, os espíritos. E eles disseram que Jesus convocava cristãos dessa cidade para que possa semear aqui, nesse solo seco de amor, as verdades do reino de Deus. E eu fui escolhido para vir aqui trazer essa mensagem a vocês. Dizer o seguinte, o reino de Deus está próximo para todos nós. Avizinha-se o momento em que nós entraremos no reino de Deus. Jesus convoca-nos a todos para o testemunho. E aí, nesse momento, todos perceberam o que ele estava dizendo. E no meio daquela comoção, os soldados entram. Quando os soldados entram, as pessoas começam a querer correr, a querer lutar, e ele grita, ninguém faça, ninguém reaja, porque Jesus não reage. E então ele se apresenta, estica as mãos, é amarrado, todos são presos e levados para a prisão para aguardar no fim do outro dia, onde eles seriam colocados no Coliseu Romano. Quando todos se encaminham, o soldado observa Lívia, trajada à patrícia romana, com diversos adereços, como era o costume da época. E aí o soldado chega para o superior e diz, Senhor, tem uma mulher lá, dentro dos cristãos presos, que está vestida à patrícia romana, provavelmente de alguma família muito importante. E o superior diz, faça o seguinte, não solte ela agora, porque senão isso vai trazer problemas. Porque ele vai falar, deixe ela presa com os outros, e no dia, amanhã, antes do acontecimento, a gente solta ela. Beleza. No outro dia, o senador percebe que a mulher não dormiu em casa. E começa a perguntar, mas ninguém sabia o que acontecia. E nessa preocupação, já chegava a hora dele ter que sair, meio-dia, e ele saiu e mandou a filha procurar, saber o que aconteceu com Lívia. Ele vai para lá, o Coliseu, como a gente sabe no livro. Todos estão, os cristãos presos embaixo, e a festa dá continuidade, quando se aproxima o momento onde eles colocariam os cristãos todos, era o momento final, o grande final, dentro do pátio do Coliseu embaixo. Nesse momento, um pouco antes, Lívia chega para Ana e fala assim, Ana, se aproxima o momento em que nós daremos o nosso testemunho. E eu que sempre vivi nesse mundo privilegiada, sempre reverenciada pela maneira como, pelas tradições, pela família, eu gostaria de ter esse último momento na Terra como uma pessoa comum. Então, eu gostaria que você trocasse de roupa comigo. E a Ana fala, mas senhora, ela falou, não, esse é meu último pedido. Então, elas trocam de roupas, de adereço, deixa só um camafeu. Então, na hora que os soldados empurram todos para dentro do Coliseu, para a arena, no último momento eles seguram Ana. E ela diz, não, mas eu tenho que entrar com eles. Você não pode tirar de mim essa oportunidade de testemunhar a minha fé por Jesus. E ele disse, você vai por último. Então ela fica esperando. Só que quando chega no último logo momento, ele pega e empurra ela para fora da rua e só entra todos, menos Ana e Lívia. Então, tenta olhar para onde está o seu esposo, que estava ao lado do imperador. E ali, em oração, os leões voem e ela nem sente. Porque o que Emmanuel narra é que uma estrada de luz se formou entre as esferas sublimes da Terra e aquele local. E os arcanjos desceram e iam retirando todos os cristãos, os primeiros, que ali eram mortos para semear
a mensagem de Jesus naquela região de tantas dificuldades. O livro dá continuidade, né, com o senador reaprendendo e desencarna depois na erupção do Vesúvio, já cristão, convertido. Mas a questão da nossa história é esse comportamento de Lívia, que cristã, embora em boas condições materiais, sua vida foi um rosário de dores, mas em nenhum momento ela deixou de acreditar e de construir a fé, com a fé, a paz dentro de si. É interessante, porque o que se espera de um cristão, naquela época, os cristãos primitivos, era justamente isso. Eles faziam questão de vivenciar essa mensagem. Não só de dizer, de divulgar, de dizer eu sou cristão, mas ter a oportunidade de mostrar que realmente era mesmo, de vivenciar. O Espiritismo é o cristianismo redivivo. Nós somos os cristãos primitivos de volta. Porque a mensagem espírita, ela é o que Jesus dizia, de uma forma simples, clara, sem hierarquias, sem outras coisas. É a mensagem pura. Então, olha só que oportunidade que a gente tem de mostrar, através das nossas ações, esta fé que já nos ilumina. E esse momento, então, que a gente vive é único. Pandemia, medo, dificuldades, problemas emocionais, e nós podendo vivenciar. Lívia vivenciou. Ela soube viver a fé apesar de todos os problemas. Mesmo nos momentos mais difíceis. Cabeça erguida e coragem. Hoje em dia, espíritas que nós somos, né? Acho que todos que estão ouvindo aqui são espíritas ou simpatizantes. Nós temos que ter esse cuidado com o que já sabemos, com o conhecimento que já temos. Nesse livro novo do Divaldo, como é o nome? Rumos, né? Do Mundo de Regeneração, tem uma passagem interessante que os espíritos dizem lá assim, que o espiritismo, eles consideram que teve duas fases. A primeira fase, que eles chamam lá de período revolucionário, século XIX, onde nos trouxe o espiritismo. Século XX, onde o espiritismo foi divulgado. E aí eles falam, século XXI. Não é mais divulgação, é vivência. Então, agora, nós estamos no período da vivência do Espiritismo. Nós tivemos os grandes divulgadores, Divaldo ainda aí, encarnado, já finalizando. Tivemos Chico Xavier, mais de 400 livros. E inúmeras outras pessoas, uma oratória fantástica, com a capacidade de interpretação maravilhosa. E nós, agora, século XXI, dizem eles, agora é a hora da vivência. É interessante porque no livro Consolador, eu até trouxe, na pergunta 218, tem uma pergunta assim. Perguntaram para Emmanuel, a propaganda doutrinária para a multiplicação dos prosélitos é a necessidade imediata do Espiritismo? E Emmanuel respondeu, de modo algum. A direção do Espiritismo, na sua feição do Evangelho redivivo, pertence ao Cristo e seus prepostos, antes de qualquer esforço humano precário e perecível. E aí o mais interessante, a necessidade imediata dos arraiais espíritas é a do conhecimento e a aplicação legítima do Evangelho, da parte de todos quantos militam nas suas fileiras. Então, agora é a hora realmente da ação, da vivência. E aí, quando a gente fala ação, é da nossa costume, da nossa tradição, a gente materializa
a fé. E precisa mesmo, né? Tem que ter ação. A gente tem aquela passagem de Tiago, né? A fé sem obras é morta. Então, mostrar a minha fé, sua fé sem obras, que eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. Então, a gente materializa em ações beneméritas, beneficentes, e temos que fazer isso mesmo. Mas a vivência que se pede é uma vivência muito mais individualizada. Um livro chamado A Vida Escreve, Hilário Silva, tem uma passagem, tem uma página que chama Sinais. É uma página muito interessante. Conta lá que, no início, né, século passado, as pessoas faziam reuniões em casa, o espiritismo era uma coisa bem aconchegante, bem fraterna, bem familiar. E ele estava em casa, e ali, uma reunião mediúnica, recebendo os espíritos. E o espírito Bittencourt Sampaio, espírito de luz, estava dando uma mensagem. E no meio ali da sua preleção, ele começou a falar sobre essas questões, dizendo assim: revelamos os nossos sinais dominantes nas manifestações pequeninas. Então, é nas manifestações pequeninas, simplórias, que a gente percebe em nós os nossos sinais dominantes. É o cotidiano que nos revela o íntimo, nos gestos mais apagados, nas mínimas ações. Então, é ali que a gente revela o que somos de verdade. Enquanto ele está falando sobre esse assunto, batem na porta. E aí todo mundo para, o espírito também para, e todo mundo não vai abrir a porta, porque estão ali em reunião. E ali a pessoa começa a bater cada vez mais forte. 1, 2, 3, 4, 5 vezes, cada vez mais forte e mais alto. Até que, depois de um certo momento, ele desiste e para. E quando o espírito volta, aí o espírito fala assim: estudemos o caso, né? A pessoa que nos procura, o que estava batendo na porta, talvez seja um modelo de cortesia na vida social. Entretanto, pelo seu comportamento atrás da porta, anuncia claramente que um dos seus reflexos mais altos, dominantes, é a impaciência. Então, quer dizer, o que a gente revela atrás da porta não é o que a gente é de verdade. Então, quando se fala assim, esse é um momento de vivência, esse é um momento de ação, então esse é o momento que a gente tem que preocupar muito conosco mesmo. Se século XIX, século XX foi a vinda do Espiritismo, a divulgação, e agora é a vivência, agora é a hora da ação do Espiritismo em nós mesmos. Lembra aquela passagem, né? Pergunta 919 do Livro dos Espíritos, que eles responderam: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo é uma frase que deve ser a frase do universo em todos os tempos. Deve ser aquela frase que é sempre. Quando a gente fala que Deus é eterno, que Deus sempre cria, primeira pergunta do Livro dos Espíritos sobre Deus, e sempre quando eu falo lá com os jovens, lá com os adolescentes, a gente está sempre discutindo essas questões, porque é a base mesmo, né? Quando eu falo assim com eles, oh, quem criou o universo? Quem criou a Terra? Eles falam, Deus. Ah, quem criou isso? Deus. Aí eu pergunto assim, quem criou Deus? Aí fica essa... Aí hoje em dia eles já falam, Deus, ninguém criou Deus. Deus sempre existiu. Deus sempre existiu. Isso que a gente não consegue entender. Então, se Deus sempre existiu, o conhecimento é eterno. Então, essa verdade é eterna. A eternidade do conhece-te a ti mesmo. Essa questão é tão interessante. Hoje em dia, existem algumas técnicas de tratamento que estão avançando muito. E eu tenho presenciado e estudado, porque eu tenho achado muito interessante, que são técnicas que curam as pessoas, liberando registros emocionais,
fazendo com que as pessoas, através do entendimento desses registros emocionais, dos seus traumas, percebam as suas reações diante das dificuldades da vida. Então, são técnicas que vão te curando, mas que vão te mostrando aonde foi a causa da doença. A causa da doença foi uma desarmonia que você teve com uma pessoa, foi uma mágoa que você guardou, foi um sentimento de desvalor que você teve por causa de uma situação assim ou assado, com sua família, com seus pais, com seus filhos. E aí, realmente, libera, e as pessoas melhoram mesmo, e curam. Mas é interessante porque, o que ele fala? Conhece a ti mesmo. Conhecendo a você mesmo, você vai perceber os momentos em que começa a adoecer o seu corpo. Então, isso é fantástico, isso é maravilhoso. E quando a gente traz todo esse conhecimento para esse momento que a gente está vivendo, é um momento único, né? A nossa existência, com certeza, do planeta Terra, nunca teve um momento como esse. A gente já teve outras pandemias que duraram bastante tempo, mas nunca em tempo real. Nunca em tempo real. Nunca a gente sabendo tudo que está acontecendo. Então, isso maximiza muito as vivências, porque nós sabemos o que está acontecendo lá na Inglaterra agora, as descobertas, os problemas. Então, vivemos um momento, e para nós espíritas, é um momento especial. E nessa especialidade desse momento, eu trouxe uma passagem do Evangelho para a gente poder estudar rapidinho. Vou ver se eu aprendi aqui. Boa, Ana Paula, o que você me ensinou? Que ela me ensinou a projetar a tela aqui, porque eu falei, eu não sei desse negócio, não. Vou ver aqui se eu acho, viu, Ana Paula? Deve ser isso aqui. Espero que vocês estejam vendo aí. Estão vendo? Então, né? Então, eu vou lendo aí, vocês vão acompanhando. Eu vou ler rápido, depois eu volto desmiuçando um pouquinho aí. É o texto da tempestade acalmada, está Marcos 4, 35 a 41. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Despertaram-no, dizendo-lhe, mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Esta é a passagem. Eu acho essa passagem, assim, maravilhosa, porque fala muito dos momentos difíceis, muito. Então, eu vou esmiuçar ela aqui devagarzinho. Na primeira frase aí, a gente vê, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. É claro que aqui é uma narrativa de algo concreto que aconteceu, mas a gente vai tirar o simbolismo, o espírito da letra. E naquele dia, sendo já tarde, passemos para o outro lado. Tudo na vida são ciclos. Tudo na vida são ciclos. Nesse momento, encerrava-se um ciclo de um dia e Jesus disse, passemos para outra margem, para o outro lado do lago. Mas, na nossa vida de espíritos, nós também temos ciclos. Cada um sabe. Na vida física, nós temos infância, juventude, vida adulta, velhice. E na vida como um todo é assim. É um telefone aqui me chamando. Deixa eu tirar daqui de perto de mim. E então, é os ciclos mesmo. E nesses ciclos, na outra frase, está escrito, e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. É claro que eles estão falando de Jesus, mas o simbolismo aqui é deixando a multidão. Porque nos momentos de prova, a gente deixa a multidão. Somos nós só. Cada um com o que tem consigo.
Eles pegaram Jesus e colocaram no barco. Nós, no barco da nossa vida, nós também temos Jesus, que representa o que nós já aprendemos do Mestre. Espíritas, estamos cheios de conhecimento. E estamos com esse conhecimento dentro de nós, no barco da vida. Nós, com as dificuldades que isso nos apresenta. E nesta travessia, levantou-se grande temporal de vento. Subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já enchia, de maneira que o barco começou a ter perigo ali. Nós estamos vivendo um momento desse na humanidade, de temporal, de vento. Quem é de roça sabe como é o perigo de uma chuva de vento. O vento vem e quem é de roça que vive em casas mais simples, é um perigo, porque o vento às vezes vem e arranca tudo. Então não há muito o que fazer senão ficar ali. E eles num barco, então, balançando. Era um perigo iminente do barco vir a pique, afundar. Então nós vivemos esse momento de grande temporal na nossa vida. Então essa passagem diz muito. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. Ele não estava na proa do barco, estava no fundo do barco, dormindo sobre uma almofada que dá uma imagem de um sono muito tranquilo. Mas quem estava dormindo, Jesus? Para nós, não. Quem estava dormindo é o conhecimento que nós temos. A gente que estuda, lê livros. Somos PhD para falar. Olha eu falando aqui. Fala assim, nossa, sabe tudo. Não importa se Jesus está dormindo no barco. É que serve. Então, eles estavam amedrontados, porque Jesus estava dormindo. O conhecimento que a gente tem não está produzindo, não tem ação na nossa vida. Nós estamos amedrontados. Estamos todos amedrontados. Paralisados, porque o medo paralisa. Não fazemos nada. Estamos com medo de quê? Essa é a questão. Lívia foi presa e sabia que naquele dia ela ia ser jogada às feras. Mas, apesar do medo, ela agia na fé, na confiança em Deus. O medo não a paralisou, não se tornou um temor. Os discípulos que estavam com Jesus despertaram o mestre, porque na hora da dificuldade a gente tem que despertar os valores. Então, estamos aqui nesse momento, vamos despertar o valor, vamos despertar o conhecimento. Vamos fazer ele produzir alguma coisa na nossa vida. Porque Jesus, despertando, repreendeu o vento. Disse ao mar, cala-te, aquieta. O vento aquietou e houve grande bonança. E ele, Jesus, disse, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Quer dizer, estou com vocês há tanto tempo, ainda não tendes fé. Então, essa frase é para nós todos. Todos. Por que sois tão tímidos? A timidez é aquela característica que não nos permite agir. Nós ficamos escondidos, porque não sabemos o valor que já temos, não temos autoconhecimento. Então não produzimos nada. Ficamos escondidos. E muitos de nós estamos escondidos. Mas agora é a hora da prova. A hora da prova é a hora da fixação de valores. Então a gente tem o período, o ciclo onde nós temos a informação e no fim do ciclo da informação nós temos a aferição de valores. Nós estamos tendo um momento de aferição de valores. Como é que estamos nos saindo? Estamos com Jesus desperto em nós, produzindo, apesar dos problemas, claro, temos que ter todo o cuidado, porque os cristãos que iam ouvir o João Cleófas e outros lá naquela época da Roma Antiga, eles tomavam todos os cuidados. Eles também não iam se mostrando para que os guardas os pegassem, os prendessem. Eles tomavam todos os cuidados. Mas mesmo tomando os cuidados, eles estavam lá, na vivência da fé. Nós temos que estar também na vivência da fé. Esse é o nosso momento. Porque o mundo que virá é o mundo daqueles que vivenciam. Não apenas dos que têm conhecimento. Porque de que vale conhecimento sem ação? Jesus dormindo na popa, numa almofada, e o mundo se acabando. Não, nós somos os cristãos que precisamos
trazer para a nossa vida, nos mínimos detalhes, é essa confiança. Porque o que o Espiritismo nos trouxe é a certeza de que a vida continua. Então, se por acaso nós desencarnarmos, quem não vai desencarnar, não é mesmo? A vida continua. É muito importante. Para eu encerrar, porque eu não vou falar muito, como eu disse, vou trazer uma história que está no livro A Vida Escreve, Hilário Silva, através de Chico Xavier. É uma história que eu particularmente gosto muito, porque ela nos fala de um discípulo, de um espírito assim, que enquanto esteve aqui na Terra, vivenciou a mensagem de Jesus. Eurípides Barçanufo, lá do sul de Minas, de Sacramento, que desencarnou na gripe espanhola. Tem a ver com o momento. Ele desencarnou cuidando das pessoas que estavam doentes. E é engraçado que o Eurípides Barçanufo é o escravo, como era o nome dele? Esqueci agora. Rufus, do livro Ave Cristo. O livro Ave Cristo, que é lá para o ano de 300 depois de Jesus. Tem aquela narrativa. Naquela época, o escravo Rufus, o dono do local, chama todos os escravos e obriga eles a adorar uma deusa romana, porque não queria nenhum tipo de cristão lá. E todos, mesmo os cristãos, ajoelhavam e renegavam Jesus. Quando chegou a hora do Rufus, o Rufus disse assim: eu respeito todos os deuses romanos, respeito os meus senhores, mas não posso negar a minha fé em Jesus. E aí, por causa disso, ele é amarrado num cavalo e ele é morto. Então, esse é o Eurípides Barçanufo, no século IV. Então, aqui agora em Sacramento, ao conhecer o Espiritismo, ele se dedica mesmo ao trabalho. Funda escolas, receituário mediúnico, tratamento de pessoas. Só que tem uma história que aconteceu com ele que ninguém ficou sabendo na época. Ninguém ficou sabendo. Nós ficamos sabendo depois, porque o Hilário Silva trouxe nesse livro A Vida Escreve. Conta ele que, certa noite, e nessa época o Eurípides já desdobrava do corpo, porque tem muitas histórias do Eurípides que ele desdobrava e ia tratar pessoas, sabe? Materializava em outras cidades, onde as pessoas estavam precisando de remédio, de tratamento. E em certo dia ele se viu desdobrado do corpo, que era já uma coisa comum para ele. Só que nesse dia especialmente, ele se viu como que tomado por mãos invisíveis. E essas mãos o levavam para cima. E ele foi subindo, foi subindo, foi subindo, foi subindo, de forma vertiginosa. E ele começou a temer e querer voltar para o seu corpo, mas a vontade que o levava, não era dele, não lhe permitia. E então, de forma vertiginosa, ele foi subindo sem parar, sem parar. Até que, em certo momento, ele se viu em uma campina verdejante. E então, nessa campina, ele olhou e, ao longe, ele viu um homem em estado de meditação. E um magnetismo profundo atraiu para aquele homem. E ele foi caminhando na direção desse homem, caminhando. Até que, quando ele chegou a uma certa distância próxima, algo lhe dizia que ele não podia se aproximar mais. E ele se sentiu, então, preso. Quando ele olhou, ele estava próximo de Jesus. E naquele momento, próximo de Jesus, ele caiu de joelhos. E ele, diante daquele favor, nisso, ele começou a pensar na mensagem de Jesus na Terra, nas pessoas que divulgam, em todas essas questões que envolviam Jesus. E, então, naquele momento, tomado de profundo sentimento, ele começou a chorar. E quando ele abriu os olhos, que ele olhou, ele viu que Jesus estava chorando. E aí ele foi tomado por uma tristeza profunda. E ele, então, começou a pensar que Jesus chorava. Por quê? Ele levantou os olhos e falou: Jesus, Senhor, por que choras? Mas Jesus não respondeu. E então, tomado daquela tristeza profunda, ele pensou e falou assim. Ele pensou nas pessoas
que sempre o atacavam, que atacavam os cristãos, as pessoas que sempre perseguiam Jesus, que perseguiam o Evangelho. E então, tomado de uma coragem, ele levantou os olhos e falou: Senhor, chora pelos descrentes da terra? Então Jesus levanta os olhos, o olha e com uma voz profundamente doce diz assim: não, eu não choro pelos descrentes que merecem todo o nosso amor. Eu choro pelos que conhecem o Evangelho, mas não o vivenciam. E aí, nesse momento, Eurípides, tomado por uma profunda dor, ele cai. E ele acorda no corpo físico. E aí narra o espírito Hilário Silva. Desse momento em diante, ele não descansou um único momento, um único minuto. Em todos os instantes que ele tinha força, ele estava cuidando das pessoas, ajudando quem precisasse, divulgando a mensagem de Jesus e vivenciando o Evangelho. Então, esta é a mensagem. Espiritismo é ação no bem, em nós, vigiando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas falas, a nossa ação, procurando colocar Jesus em cada situação nossa e ao próximo, porque, por consequência, nós seremos bons com as pessoas. Então, esse é o momento de todos nós, cristãos de todo mundo, de vivenciar esta mensagem. Para que quando chegar o momento do desencarne, que todos nós vamos passar, nós não tenhamos que ir para o Hospital Esperança que Eurípides Barçanufo construiu na década de 40, no mundo espiritual, para receber todos os cristãos que tinham conhecimento, mas que não entenderam a necessidade da vivência. Esse é o nosso momento, todos nós. Esse é o momento da gente trazer Jesus para dentro de nós, para que a gente possa vivenciar, como Lívia vivenciou, 25 anos, sendo firme, austera, humilde e fervorosa na fé. Que possamos viver assim. Que Jesus nos abençoe. É um momento de felicidade para todos nós, essa oportunidade que nós estamos tendo. Muito obrigado.